Boa noite, estamos a um ano das eleições regionais. Hoje os partidos reuniram com o Presidente da República para se pronunciarem sobre a melhor data para o ato eleitoral. E hoje, no programa Entrevista, falamos com o Rui Barreto, chegou à liderança do CDS Madeira em julho, com o grande objetivo de levar o partido a fazer parte de uma solução governativa regional. Muito boa noite, Sr. Doutor. Há praticamente 100 dias que lidera o CDS Madeira. Tem sentido, pelo contacto que tem feito com as pessoas, que o partido está a recuperar a simpatia junto do eleitorado madeirense? Boa noite. Eu não tenho dúvidas sobre isso. Acho que o partido está coeso, está unido, está empenhado em trabalhar em prol das populações, que é isso que nos motiva, é isso que nos dá prazer todos os dias em fazê-lo. E temos-lo conseguido na Câmara onde lideramos em Santana e nas 7 juntas que são do CDS, onde o CDS das eleições de 2013 para 2017 cresceu, o que significa que as pessoas estão satisfeitas com o trabalho. Estamos com uma agenda forte, julgo que temos marcado com boas iniciativas no Parlamento, nas autarquias onde estamos e também na forma como estamos a reorganizar o partido. O grande objetivo é acabar com a maioria absoluta de um partido. Eu acho que o CDS é um partido que existe como vocação governativa. O CDS é um partido em que as pessoas reconhecem boas propostas, tem gente com credibilidade e é um partido com uma capacidade propositiva, com uma mensagem construtiva, que quer melhorar e quer colocar aquilo que pensa para a sociedade. A melhor forma de colocar em prática isso é exercendo o poder. Já o conseguimos em 7 juntas de freguesia e na Câmara Municipal de Santana, que é um exemplo e um referencial para todos nós e que é reconhecida pela população. E por isso nós não devemos esconder dos madeirenses que temos essa ambição, não a qualquer custo nem a qualquer preço, mas que o CDS deve se capacitar, juntando os seus melhores e também os independentes ou as pessoas que se queiram juntar a nós, para construirmos uma proposta e ideias para a região, sem se ter populismos, com responsabilidade e com razoabilidade, mas que possam melhorar a vida das pessoas naquilo que eu chamo a política com utilidade. Qual seria o bom resultado eleitoral? Um bom resultado eleitoral é aquele que permite, ou que permitirá, que o CDS possa integrar um governo, e aqui eu quero que o CDS, que é o segundo maior partido na região, deve ter a ambição, e eu quero essa ambição, e tenho essa ambição, de que o CDS possa até vencer as eleições regionais, mas o mais importante é que o CDS possa, integrando um governo, colocar em prática aquilo que tem defendido durante 42 anos na oposição. Nós temos fazemos uma oposição construtiva, construtora de ideias, as pessoas reconhecem isso, mas a única forma que nós temos de colocá-las em prática é num governo. E por isso eu não escondo isso dos madeirenses, que o CDS quer ser uma alternativa para que, pela primeira vez na história, possa, governando, colocar as ideias que tem. Isto quer dizer que admite uma coligação, tanto à esquerda como à direita? Eu tenho uma ambição do CDS, que é o segundo maior partido, poder merecer a confiança máxima dos madeirenses para poder governar a região. É isso que eu procurarei com os militantes do CDS, com as pessoas da sociedade, apresentar uma proposta. Caberá sempre ao povo, que é soberano e que o respeito, a vontade de decidir quem fica em primeiro, quem fica em segundo ou quem fica em terceiro lugar. Devo dizer, não escondo, é que o CDS, se houver convergências programáticas, do CDS poder integrar um governo e poder colocar em prática aquilo que tem defendido durante muitos anos. Pode haver uma geringonça na Madeira? Eu não sei o que é que existirá. Confesso que não perco um segundo nesta fase a projetar ou a fazer futurologia. Mas nunca vai fazer uma coligação com um partido que não tenha tido a maioria dos votos. Há uma questão que para mim é importante e que é muito clara. O CDS respeitará a vontade maioritária dos madeirenses. Nós almejamos e temos essa vontade de ser uma alternativa. Nós já fomos 4º partido na região, mas hoje somos o 2º. O Partido Socialista já foi 2º, hoje é o 4º. Eu tenho dito aos nossos, um partido que é 2º não olha pelo retrovisor, olha em frente e almeja ser o primeiro. Mas cabe sempre ao povo decidir quem é que fica em primeiro, quem fica em segundo e quem fica em terceiro. Mas nunca faremos uma coligação negativa. Nós respeitaremos sempre a vontade maioritária dos madeirenses e por isso é que trabalharemos para merecer e ser a primeira escolha. Hoje falaram com o Presidente da República. Na opinião do CDS, qual é a melhor data para a realização das eleições regionais? Bom, nós dissemos ao Sr. Presidente da República que as eleições legislativas regionais
em 2015 ocorreram antes das eleições legislativas nacionais, que elas, por força da lei, ocorrerão entre o dia 22 de setembro e o dia 14 de outubro, e que, pelo facto de haver eleições regionais, elas merecem a máxima dignidade. E, portanto, nunca poderiam ocorrer numas medidas nacionais e de estar entre si pelo menos 15 dias. E que consideraríamos como boa a opção do Sr. Presidente da República. Atendendo ao facto de elas terem ocorrido em 2015, antes das nacionais, parece-me que o Sr. Presidente da República se inclina para marcar para o dia 22 de setembro. 22 de setembro, estamos a apontar as eleições nacionais para quando? As eleições nacionais, o Sr. Presidente da República ouvirá os partidos em Belém nacionais para, obviamente, colher a sua opinião, mas, enfim, parece-me que poderão ocorrer no dia 6 de outubro. Muito bem. Que critérios é que vão presidir à escolha dos candidatos do CDS à Assembleia Legislativa de Amparo? Critérios muito claros. Eu vou renovar as listas do CDS, mas há critérios que são muito claros. Competência, responsabilidade e mérito. E, obviamente, atender a critérios que eu quero juntar também. Tenho na minha Comissão Política Regional, fiz uma renovação de cerca de 70% e tenho quase a paridade nas listas da Comissão Política, que é um órgão máximo regional da direção do CDS. E, portanto, quero conjugar juventude com experiência, gente com mérito na sociedade e com provas dadas e gente, obviamente, que o CDS tem nas suas fileiras, que são muito competentes para desempenharem. E pessoas que as pessoas na rua, nas freguesias, nos concelhos onde estão, as reconheçam. As conheçam. É muito importante recuperar esta relação entre o eleito e o eleitor. E penso que esse vai ser também o critério para a Assembleia da República, na elaboração das listas. Acha que é possível recuperar, digamos assim, o lugar que a Madeira já teve na Assembleia da República? Eu acho sinceramente, digo isto com toda a sinceridade, acho que a Madeira perdeu bons deputados do CDS. Eu fui deputado do CDS e o Zé Manuel Rodrigues, e perdemos-lo para o Bloco de Esquerda. Hoje perguntamos às pessoas, nem as pessoas sabem dizer o nome do deputado ou dos dois deputados que lá passaram do Bloco de Esquerda. Eu acho que nós fizemos um bom trabalho em defesa da Madeira. Colocamos sempre o interesse da Madeira em primeiro lugar em relação aos interesses partidários. Eu próprio votei contra 2 vezes o Orçamento de Estado, colocando o interesse da Madeira e levando com isso a um processo disciplinar onde foi suspenso por 5 meses. Votei contra a Lei de Finanças Regionais quando achei que ela prejudicava a Madeira. Fui o único deputado de uma maioria que suporta o Governo que teve a coragem de votar contra 2 orçamentos de Estado. Nunca outro deputado o fez. E filo no superior interesse da Madeira. Sou, muitas vezes, discreto ou sereno, mas sou corajoso. Sou independente. Não dependo de nenhum grupo económico, nem dependo de ninguém. Depende da minha consciência, dos princípios e dos valores em que acredito. Já pediu... E por isso, acho que o CDS merece voltar a ter uma representação e coloquei, aliás, como objetivo da moção que levei ao Congresso, a recuperação do deputado do CDS à Assembleia da República, que seja um deputado também corajoso, como demonstrei que sou, e que seja um deputado que coloque os interesses da Madeira e as propostas da Madeira sempre em primeiro lugar. Já fez esse pedido de um lugar elegível a Assunção Cristas? Ou ainda não? Para as listas nacionais. As listas nacionais têm um círculo eleitoral da Madeira e, portanto, a tradição é que, havendo autonomia estatutária, é a Comissão Política Regional do CDS e os órgãos regionais do CDS que escolhem o candidato à Assembleia da República. E em termos de Parlamento Europeu? Em termos de Parlamento Europeu, é o CDS, a Assunção Cristas, a Presidente do CDS, no Congresso que realizou-se em março deste ano, já tinha escolhido os 4 primeiros na lista nacional ao Parlamento Europeu. O que eu pedi à Assunção é que o lugar seguinte fosse atribuído à Madeira, o que consegui na reentrée numa conversa que tive com a doutora Assunção Cristas. Portanto, o 5º lugar da lista nacional ao Parlamento Europeu será um deputado escolhido pelo CDS Madeira. As eleições regionais, realizando-se a 22 de setembro, estão a menos de um ano, digamos assim. Já pensou no programa do Governo? Quando é que vai ser apresentado? Nós estamos a trabalhar todos os dias, seja no contacto que temos com diversas instituições. Repare, nós fizemos recentemente umas jornadas parlamentares, reunimos com instituições da região todos os dias e estamos a preparar, através do Conselho Económico e Social, que é liderado pelo Zé Manuel Rodrigues, estamos a convidar pessoas para integrar em grupos sectoriais diversas matérias. Terão cerca de 20 grupos, com cerca de 5 pessoas cada grupo, envolverá cerca de 100 pessoas. Nós ouviremos gente do partido e pessoas fora do partido, pessoas que não pensam necessariamente como nós, que
possam connosco refletir assuntos importantes da região e ser muito pragmático, encontrar uma solução para um problema. Se conseguirmos isso, é muito importante. Ouvindo todos, todas as pessoas que se queiram juntar a nós são bem-vindas. Nós queremos refletir. Nós às vezes temos o vício da análise, de estarmos dentro de um partido e de lidarmos com muitas pessoas do partido. Isso é um erro que eu não quero cometer. Eu quero gente que participe nas iniciativas do CDS, que não pense necessariamente com o CDS, mas que ajude-nos a duas coisas. Ou ter mais certeza naquilo que pensamos, ou ajudar-nos a pensar de forma diferente. E olha, eu tenho dúvidas todos os dias e é com o diálogo e com as conversas que vou tendo e com as visões diferentes ou perspectivas diferentes da sociedade que também vou me enriquecendo e que também vou tomando as decisões. Os partidos existem para decidir. Não pretendemos agradar a todos, nem dizer a todos aquilo que querem ouvir, mas falaremos claro, diremos em cada uma das áreas aquilo que pretendemos, sem qualquer subterfúgio e envolvendo aqueles que são os melhores da sociedade. Presumo que, muito brevemente, no início do ano, o CDS dará início a um ciclo de conferências e debates em que promoverá uma reflexão sobre os temas essenciais da região. E o programa de governo do CDS é para apresentar quando? Já tem uma ideia? Eu julgo que o programa do CDS deve ser apresentado, obviamente, num tempo razoável antes das eleições legislativas regionais, num tempo em que se possa também apresentar as ideias que o CDS leva e poder, de forma clara e positiva, discuti-las e envolver a sociedade nas mesmas. E, portanto, teremos, durante o início do ano até às eleições, muito tempo para ir discutindo, ir amadurecendo, ir, digamos, transmitindo aquilo que o CDS vai. Do último congresso do CDS saiu daqui uma liderança bicéfala, ou seja, o Rui Barreto assumiu a presidência da Comissão Política Regional e José Manuel Rodrigues assumiu a presidência do partido. Porquê esta estratégia? Não é uma liderança bicéfala, eu sou o líder do CDS. O que eu fiz foi reconhecer o mérito e o trabalho e a competência do José Manuel Rodrigues. José Manuel Rodrigues presidiu o CDS durante 20 anos, exerceu de forma competente diversos cargos no partido, é uma pessoa experientíssima, está disponível para continuar na política e acho que é um dos nossos. E mais, houve uma convergência do ponto de vista estratégico da visão que queremos levar para as próximas eleições e para os próximos atos eleitorais. Eu quero contar com os melhores. Para mim, um jovem não é uma garantia de ingresso, mas também um menos jovem também não é uma garantia ou um acesso para a saída. Eu quero congregar a experiência daqueles que estiveram com provas dadas, e o José Manuel Rodrigues presidiu o CDS durante 20 anos e fui com ele, aliás, que o CDS obteve os melhores resultados para o Parlamento Regional, recuperando até o deputado ao Parlamento Nacional, está disponível e eu quero e desejo contar com ele e, portanto, estamos a fazer, se me permite, uma excelente dupla de avançados, sendo eu o capitão. Foi uma decisão algo arriscada, porque muitos militantes, na altura do Congresso, criticaram esta postura e esta decisão. Como é que viu as críticas? Não vejo porque não. Aliás, devo dizer que esta solução mereceu uma larga confiança de todos os militantes do CDS. Sabe que eu fui eleito com a maior votação de sempre, em votos, e não em percentagem. Eu fui eleito com a maior votação de sempre, com 86% dos militantes do CDS, e a minha missão de estratégia global foi sufragada por 95% dos militantes. E, portanto, foi categórico e claro, num congresso o mais participado de todos, que a solução e a estratégia que levei ao congresso merecia a confiança dos militantes e, portanto, o partido está coeso, está unido, nós entendemos-nos bem, estamos focados nos desafios. Tenho sentido, tenho mandado pelos conselhos e conversado com as estruturas, que aliás já iniciei, estarei no sábado em Câmara de Lobos, no próximo fim de semana no Porto Santo, um partido motivado, um partido que tem que voltar a sentir alegria e sem medo da rua e sem medo de transmitir aquilo que pensa. Mesmo que isso às vezes leve a críticas, mas falar de forma clara, falar de forma objetiva e falando aquilo que nós queremos, que é influenciar positivamente a vida das pessoas. Rui Barreto levou ao Congresso a moção Esperança e Autonomia. Que esperança é esta que quer garantir aos madeirenses? Eu acho que este governo que nos está a governar há 3 anos não cumpriu a esperança pela qual anunciou. E acho que desiludiu muito os madeirenses. Eu acho que os madeirenses precisam
de um governo que lhes devolva a esperança e que lhes respeite, que devolva a alma do madeirense. Que nós voltemos a sentir o brio no trabalho onde estamos, na região que somos, naquilo que significamos e o orgulho em todo o trabalho que fizemos. E como é que vai fazer para chegar lá? O trabalho que vou fazer é um trabalho com muita humildade, indo a cada freguesia, a cada rua, a cada beco, em cada instituição, todos os dias, transmitindo as boas ideias que o CDS tem, e tem de muitas, e que tem apresentado, no sentido de influenciá-las, envolver as pessoas. Não quero que elas pensem todas como nós, mas se pensarem, se acharem que o CDS é competente, tem um espaço de afirmação e de participação. Quero envolver todas as estruturas, quero envolver a sociedade civil, quero refletir e apresentar ideias, ser arrojado e devolver uma autoestima que eu acho que nós perdemos. Nós estamos a falar muito dos mesmos temas, mas acho que nós que somos únicos. Sabe que o povo madeirense vive numa ilha com uma orografia muito acentuada, com uma pressão enorme, com ultraperiferia, mas é um povo estoico, valente, que soube sair daqui, soube ter sucesso na diáspora, nos países onde emigrou, que temos dos melhores em diversas áreas, no design, na economia, na arquitetura, em tantas outras. Nós queremos juntar os melhores e ouvi-los, dialogar. Hoje é o tempo do diálogo, do tempo da concertação, de envolver pessoas, de capitalizar, de juntarmos os nossos melhores para voltarmos a sentir orgulho. Um orgulho que já tivemos, olha, e vê-se muito nos nossos jardins, nas nossas ruas, nas estradas, nos becos, nos miradores, onde hoje não se vê desmazelo, despreocupação. Nós queremos voltar a sentir a alma do madeirense e por isso eu estou disponível para preconizar um projeto que possa lhes devolver a esperança e ser, obviamente, objetivo naquilo que defendemos, falando de forma clara nas nossas ideias. Uma das suas metas passa por recuperar o diferencial fiscal que tínhamos antes do programa de ajustamento económico e financeiro. Como é que vai ser esta luta com o Governo da República? Nós temos que recuperar o diferencial fiscal e isso é uma competência do Governo Regional da Madeira. Como sabe, nós temos, ao abrigo do Estatuto Público Administrativo, a possibilidade de reduzir... Mas nestes últimos anos não foi possível, desde 2012. Pois, mas o que eu transmiti ainda hoje ao Sr. Vice-Presidente do Governo, por ocasião da audiência sobre o orçamento, é que há condições objetivas para repor rendimentos a todos os madeirenses e às empresas. Nós hoje, este ano, estamos a cobrar mais 14,5% de receita que em relação ao ano passado. São mais 67 milhões de euros. O Governo está a arrecadar mais receita do que crescimento económico. Para onde é que está a ir essa receita fiscal? Ela tem que chegar às pessoas. Nós temos um programa de austeridade que terminou em 2015, mas que o Governo ainda não devolveu rendimento como estávamos antes de assinar o plano de resgate. E há condições objetivas. Aquilo que eu disse ao Sr. Presidente do Governo foi: esta é a última oportunidade. E o senhor não tem mais desculpas, porque tem dados objetivos para devolver rendimentos. Tem que reduzir o IRS, tem que baixar a taxa de IRC, e se me permite, aqui na taxa geral, é que se junta uma proposta do CDS de fazer uma diferenciação territorial para a Costa Norte, Porto Nicho, São Vicente e Santana e Porto Santo, para poder baixá-la de 21% para 15%. Há uma questão que tem que ser corrigida e há margem para baixar o valor dos combustíveis. Nós temos 11 cêntimos o gasóleo a mais e 9 cêntimos a gasolina a mais, porque não é aplicado na Madeira a contribuição para o setor rodoviário e, portanto, a margem que tem nas gasolinas da Madeira ainda deve ser reduzida muito mais. Nós queremos, e aqui me permite uma boa notícia, o Governo acolherá a proposta do CDS para a criação de um passo social único, corrigindo uma enormíssima injustiça. Não é admissível que um madeirense pague 130, se for o caso de São Vicente, 124, se for o caso de Santana, ou 88 euros para um residente no Corral das Freiras, para vir para o Funchal. E, portanto, o Governo compromete-se em reduzir o passo social. Nós defendemos um passo único no Funchal de 30 euros e 50 euros para o resto da região autónoma. E também uma proposta que o CDS tem defendido para valorizar a nossa agricultura e o setor primário, que é criar um regime em que se valorize os produtos regionais. Como? Obrigando na contratação pública a adquirir os produtos locais, os produtos da Madeira, da marca Madeira.
contribuindo para a valorização da agricultura, para o rendimento dos agricultores, para o escoamento da nossa agricultura e valorizando com isso e estimulando a boa agricultura e preservando uma paisagem que é tão só uma das imagens de marca do destino de Madeira. Mas esse regime específico de contratação pública não pode correr em alguma ilegalidade, uma vez que deixa de fora outros potenciais concorrentes a nível nacional? Não, isso é possível definir no caderno de encargos para os concursos públicos para a confecção de refeições, priorizar os produtos regionais e até devo dizer mais. Foi aprovado recentemente na Assembleia da República o Estatuto da Economia Familiar, em que defende exatamente isto para o combate à interioridade no país. Aquilo que eu estou a fazer aqui na região é defender aquilo que é produzido na nossa terra. Nós temos de ter coragem de defender aquilo que é nosso. Defender a boa agricultura que há aqui feita. Nós já tivemos, durante muito tempo, uma boa taxa de cobertura pelos produtos regionais. Agora importamos quase tudo. Aliás, não importamos 90% daquilo que consumimos. Mas se nós queremos ajudar os agricultores, temos que criar condições para adquirir a produção regional, para garantir o seu escoamento, para valorizar a agricultura, dar-lhes rendimento e preservar a paisagem. É possível fazer isto. Sabe o que é que falta? Vontade política de o fazer. Por isso que o CDS tem repetidamente falado sobre isso e parece-me que vai levar água ao seu moinho, porque eu vejo já o reconhecimento desta iniciativa e acho que ela é possível de ser colocada em prática e espero e desejo que o Governo seja sensível a ela, porque tem um Parlamento com maioria absoluta, nós precisamos dos deputados do PSD para que ela passe, mas aquilo que transmiti ainda hoje ao seu Vice-Presidente do Governo é que ela pudesse já ser incluída na proposta de orçamento para 2019. E acha que é possível, por exemplo, uma negociação com o Estado no sentido de refinanciar a dívida da Madeira, como o senhor tem definido até agora? Eu acho que, em primeiro lugar, o Estado devia de corrigir uma enorme injustiça. O Estado está a aplicar uma taxa de juro à Madeira que é superior à média dos empréstimos que o Estado português socorre-se nos mercados de financiamento de empréstimos. O Estado está a cobrar mais pelo juro dos 1.500 milhões que emprestou à Madeira e ainda de forma vergonhosa. É que está a cobrar um spread de 0,15% sem justificação absolutamente nenhuma. E, portanto, essa é uma das propostas que te levarei e que o Grupo Parlamentar do CDS na Assembleia da República e que nós sucessivamente temos defendido e que já transmitimos também ao Sr. Presidente da República, de corrigir e intervir para corrigir esta injustiça, poupando muitos recursos. Mas foi uma injustiça feita também pelo Governo, pela coligação, Pedro Passos Coelho e Paulo Portas. Era um governo também do CDS, onde o CDS estava lá presente. Com certeza. Mas devo-lhe dizer o seguinte, é que as taxas de juros na altura praticadas nos empréstimos ao Estado português eram superiores àquelas que são hoje. Felizmente, hoje, também por força da trajetória de consolidação das finanças públicas, os mercados internacionais hoje reconhecem maior capacidade creditícia ao Estado português. E por isso é que as taxas reduziram. Na altura foi a melhor taxa de mercado. Hoje as taxas estão mais baixas, o Estado português deve acompanhar a redução das taxas e não ganhar dinheiro com uma região autónoma, que isso é absolutamente vergonhoso. O Centro Internacional de Negócios da Madeira tem sido, digamos assim, defendido aqui na região por quase todos os partidos, ou mesmo no momento atual por todos os partidos. Acha que vai ser fácil a Madeira continuar a defender perante o Estado e perante a Europa condições vantajosas para este centro, para esta Zona Franca? Espero que sim. Este quarto regime foi negociado para até 2027 de empresas que se inscrevam até ao final de 2020. Aquilo que nós esperamos é que este regime de benefícios fiscais às empresas que estão cá, que têm operação no exterior, possa continuar. Ele é muito importante e só foi autorizado para regiões ultraperiféricas que distem de grandes centros de produção e de economias continentais, para que possam, desta forma, captar recursos humanos, qualificá-los e ter uma fonte de receita. Hoje é indiscutível que o Centro Internacional de Negócios é uma fonte de receita para os cofres da região. Tem pessoas altamente qualificadas, pessoas que têm rendimentos acima da média. O que eu acho sobre isto é que se faz demasiado ruído e demasiados problemas em relação ao Centro Internacional de Negócios. Por isso é que nós perdemos muitas empresas, porque houve um governo no passado do Partido Socialista, do engenheiro José Sócrates, que entendeu de colocar na gaveta a negociação para o quarto regime. E enquanto o Estado português, que é com quem deve negociar com a União Europeia, colocou isto na gaveta, houve um êxodo de empresas que saíram do Centro Internacional de Negócios da Madeira, para Chipre, para Malta, para a Holanda, para
para o Reino Unido ou para outras zonas de baixa tributação fiscal. E com isso perdemos empresas, com isso perdemos receita, com isso perdemos bons empregos e perdemos também criação de emprego indireto, porque estas empresas cá, as pessoas que investem cá, também criam, em termos complementares, outros rendimentos. Aquilo que é o compromisso do CDS é que nós daremos apoio político ao Centro Internacional de Negócios, com total escrutínio. Aliás, devo dizer, em termos pedagógicos, que o Centro Internacional de Negócios nunca esteve na lista negra dos paraísos fiscais. É uma zona de baixa tributação fiscal, com regras claras, com a fiscalização da União Europeia, e que eu acho que tem que estar sujeito à fiscalização, ao escrutínio das entidades para verificar da sua, digamos, legalidade. O que tem, manifestamente, acontecido até à data e, portanto, o que eu acho que deve haver aqui é um compromisso do Estado português em manter o apoio nas negociações com a União Europeia, quando ocorrem, para manter o Centro Internacional de Negócios e, portanto, o CDS aqui tem estado sempre na defesa do Centro. Dr. Rui Barreto, já aqui falou de algumas propostas que o CDS está a pensar apresentar para o Orçamento Regional de 2019, mas, no entanto, como é que olha para esta questão do novo hospital e com estes avanços e recuos e estas quesílias que existem entre os governos da Madeira e da República? Eu acho que a negociação para a construção do novo hospital tem sido um passa-culpas lamentável, mas com mais responsabilidades do Governo da República, deve-se dizer. Sem, contudo, também não deixar de dizer que, durante muito tempo, quem recuou na construção do novo hospital foi o Partido Social Democrata, o partido que governa a região. Foi o CDS, aliás, o primeiro partido a defender isto em fevereiro de 2000, e foi também o CDS que, em 2014, numa ação cautelar, travou a ampliação do Hospital Dr. Nelo Mendonça, que queriam fazer uma ampliação para ali, para a escarpa do Ribeiro Seco. E, portanto, o CDS sempre defendeu o novo hospital. Felizmente, este governo, o atual governo regional, entendeu de lançar a obra para a construção do novo hospital, que nós, manifestamente, não podemos fazer às expensas próprias, é recurso exclusivamente da região. E o Primeiro-Ministro assumiu um compromisso com a região autónoma da Madeira de custear o pagamento da construção e dos equipamentos do novo hospital. Excluí com isto as expropriações, os projetos e também o IVA. Aquilo que nós entendemos é que o Governo da República fez uma patifaria à região porque subtraiu no financiamento dos 50% para a construção e para o equipamento o valor patrimonial do Hospital dos Marmeleiros e o valor patrimonial do Hospital do Nelo Mendonça. O Hospital dos Marmeleiros, que é da Santa Casa Misericórdia do Funchal, por exemplo. Como Exatamente. É que se pode fazer? Como é que se pode entender isso? Nem podia fazer isso. Mas, tendo subtraído, é uma ingerência nos poderes autonómicos, é uma ingerência na região autónoma, cabe aos madeirenses e ao governo legitimamente eleito decidir e fazer o que quiser do seu património. Mas isto não foi negociado, por aquele que sabe? Aquilo que eu sei, das informações que disponho, porque não faço nem parte de um governo, nem de um lado nem do outro, é que aquilo que foi pedido ao Governo Regional da Madeira foi um estudo de viabilidade económica ou financeira para justificar que a construção do novo hospital era mais viável do que a requalificação de um hospital em fim de linha, que é o Hospital Dr. Nelo Mendonça. E, nesse estudo de viabilidade económica ou financeira, para justificar exatamente essa opção pela construção do novo hospital, foi inscrito ali o valor patrimonial. Mas que esse valor patrimonial desses dois edifícios nada tem a ter em conta com os compromissos da região do Governo da República, com o pagamento integral de metade do valor da construção e o valor do equipamento. E metade desses 265 milhões são 132 milhões e meio, não são os 96 milhões que o Governo quer dar à região e, por isso, julgo que o Governo da República tem-se portado muito mal em relação à Madeira e em relação aos madeirenses, desrespeitando os compromissos que assumi. Mas isso já não é estranho, porque nós temos visto isso também em relação ao subsídio social de mobilidade, que o decreto-lei já devia ter sido visto. E como é que vê este braço de ferro do subsídio social de mobilidade? Começo por perguntar se foi um erro a Madeira ter aceito a proposta que foi definida pelo governo de Pedro Passos Coelho e Paulo Portas. Vamos lá ver uma coisa. O governo anterior, o Governo da República, melhorou o subsídio social de mobilidade que vigorava para a região.
até 2015, desde a liberalização que ocorreu em 2008, devo recordar que o subsídio social de mobilidade era de 30 euros por trajeto. Ou seja, numa viagem que custasse 400 euros, um madeirense recebia de reembolso 60 euros. Foi introduzido um teto dos 400 euros, ou seja, se a viagem custar 400, cada madeirense recebe 314. O que eu acho que houve um erro na negociação tida entre o Governo da República e o Governo Regional, e foi o Governo Regional que aceitou isso, foi não ter tido a coragem de defender a revisão do subsídio sem teto, aliás, como existe na região autónoma dos Açores. E há aqui também uma questão de igualdade que tem que ser resolvida pelo Governo da República e com a intervenção do Sr. Presidente da República, que nós já o dissemos. Um açoriano que voa de Ponta Delgada para o continente, se a viagem custar 500 ou 600 euros, recebe a diferença acima dos 134. Um madeirense tem o teto dos 400 euros. Isso não é admissível e viola o princípio da igualdade de tratamento em cada uma das regiões autónomas. Mas vou dizer mais. Na Madeira nós temos o trabalho de casa no Parlamento. Foram criados uns grupos de trabalho para rever o subsídio social de mobilidade. Foi aprovado no Parlamento Regional e foi enviada uma resolução à Assembleia da República para que os madeirenses, os estudantes, só pagassem os 65 euros e não pagassem mais nada, pois o Estado, uma região, entende-se com as companhias aéreas, e os residentes só pagassem 86. A resolução foi aprovada na Assembleia da República com os votos contra do Partido Socialista. Aliás, o Partido Socialista votou cá na Madeira a favor e votou contra na Assembleia da República. Aquela resolução tem um enormíssimo significado político. Vem de um Parlamento Regional e está sufragada, confirmada pelo Parlamento Nacional. O diploma, o decreto-lei, já devia ter sido revisto há 2 anos. O que o Governo da República tem que fazer, se quer resolver os assuntos, e eu percebo que esteja aqui a tentar contemporizar com as próximas eleições legislativas regionais, mas isso não é respeitoso com o povo da Madeira, é que resolva esta matéria quanto antes, retifique o que tenha que ser retificado, mas pelo menos exigimos que o tratamento do Governo da República que é dado aos açorianos seja o mesmo que seja dado ao Parlamento, a todos os madeirenses. Há quem defenda que este modelo de subsídio de mobilidade seja também aplicado a todos os portugueses residentes, quer sejam nas ilhas, quer seja no território continental. Concorda? Para dinamizar, digamos assim, também um pouco mais o turismo interno? Bom, isso aí, o princípio da continuidade territorial deve suprimir as distâncias que existem entre os povos que distam de forma mais acentuada, que estão mais longe da capital. Mas era uma boa ideia, digamos assim? E, portanto, eu acho que esta questão do princípio da continuidade coloca-se quem vive em regiões insulares, como é o caso da Madeira e dos Açores. Acho que temos que resolver o problema do subsídio social de mobilidade, porque é um problema para a tesouraria das famílias. São poucas as famílias que conseguem adiantar, muitas vezes, 400, 500 ou 600 euros. Isso tem que ser resolvido, mas há outra questão para resolver. Nós temos um problema de mercado de concorrência imperfeita. Ou seja, nós temos só 2 companhias aéreas a voar da Madeira para Lisboa. Nós temos a TAP e a EasyJet. Temos cerca de 9 a 10 voos diários. São 1.700 lugares. Mas sabe quanto é que são ocupados por turistas? 70%. Cerca de 1.200 lugares. Nos 9 ou 10 voos que vêm diariamente para a Madeira, 1.200 lugares são ocupados por turistas. E, portanto, há uma pressão enorme sobre as cadeiras para os residentes. Por isso é que o preço e as companhias aéreas estão-se a aproveitar de uma situação de mercado para especularem os preços, e para resolver isso o Governo tem a possibilidade de criar um regime de incentivos para o aumento de frequências, e é necessário aumentar as frequências, seja por via de uma terceira companhia aérea, seja por incentivos a que quer a TAP, quer a EasyJet aumentem a oferta, e aumentando a oferta o preço obviamente se vai reduzir. E essa conjugação de ratificar o subsídio social de mobilidade e fomentar uma concorrência para ela deixar de ser imperfeita e passar a ser perfeita, porque o mercado de concorrência beneficia sempre o consumidor, a conjugação destas coisas vai com certeza produzir bons resultados. Mas eu, manifestamente, não conheço nenhum programa de incentivos, sei que eles existem, já existiram no passado com a ANA, acho que o Governo Regional, a Associação de Promoção da Madeira e os aeroportos de Portugal deviam de criar um regime de incentivos para o aumento de frequências, e aumentando a frequência, aumenta a oferta e o preço, não tenho dúvidas, vai reduzir-se. O CDS realizou há bem pouco tempo as jornadas parlamentares dedicadas à agricultura. Que conclusões é que saem destes encontros?
Nós valorizamos muito a agricultura e tradicionalmente consideramos que a agricultura faz parte da nossa forma de vida, da nossa ligação à terra, da nossa ligação à paisagem e também da ligação aos produtos regionais. Eu valorizo muito os agricultores, o meu avô era viticultor e, portanto, sei bem o que é o trabalho árduo. Mas é necessário encontrar propostas em concreto. Aquela que referi ainda há pouco. É necessário criar políticas que valorizem a agricultura. Uma delas pode ser a aquisição em concursos para escolas, hospitais e lares de preferencialmente os produtos regionais. É necessário criar um instrumento que equilibre a ligação entre o produtor e o consumidor. O produtor trabalha arduamente e fica com uma margem muito curta e os intermediários e o retalhista é que ficam com a margem maior. Nós temos que encontrar, e há instrumentos possíveis para isso, na cadeia entre o produtor e o retalhista, equilibrar essa relação. Ela tem que ser mais equilibrada para que a repartição dos rendimentos seja mais justa. Mas nas jornadas parlamentares nós também falamos de uma área muito importante, que é a área da bananicultura, e estivemos reunidos com a GESBA e também com a Associação de Bananicultores. Nós consideramos que este é um setor importante, que tem ajudas da União Europeia e que essas ajudas têm que chegar necessariamente aos bananicultores, que hoje a GESBA, tendo reorganizado o setor depois daquela fase das cooperativas e de investimento na forma como é feita a recolha, o tratamento e a embalagem da banana e com os resultados que produz, tem condições para pagar mais aos bananicultores. E nós defendemos isso e defendemos mais. A abertura do capital social da GESBA aos agricultores. Acho que chegou a altura, depois de reorganizar o setor, de os bananicultores integrarem a administração da própria empresa. E por isso nós defendemos que o capital da GESBA, que é 100% público, possa gradualmente ir subindo. Nós defendemos já uma abertura do capital de 49% aos bananicultores, para que possam participar ativamente na gestão de um negócio que é deles, que conhecem melhor as tendências e as estratégias e o mercado onde operam e que possam contribuir para que o setor se mantenha robusto, que melhore o rendimento aos bananicultores e que possam chegar a outros mercados. E, portanto, é esta a forma que o CDS fará sempre, que é dialogar diretamente com as partes interessadas e depois apresentar propostas de forma clara e objetiva. Dr. Rui Barreto, muito obrigado por ter vindo à RTP Madeira. Nós colocamos um ponto final a este programa em entrevista. A ser especial, desejo uma boa noite e também um bom fim de semana.